Oi, pessoal, boa tarde. Demorei um pouquinho aqui para arrumar o celular, porque preciso ficar de olho nesse tempo aí, mas eu vou aprendendo. Hoje a gente vai falar então sobre a Lei 9.605, tá? De 98, que aqui no nosso edital vem hoje aqui como o segundo item, falando sobre infrações. Hoje a gente vai falar dessa lei e amanhã a gente fala da 6.514 de 2008, tá? Então, primeiramente hoje a gente vai falar sobre essa. Gente, eu quero falar uma coisa assim, tá? Isso que eu tô fazendo assim, eu tô dando, acredito que eu esteja conseguindo, simplesmente dar um start aí em cada item desse para vocês, tá? É muita lei, né? É muita lei, né? Não tem como, não existe um remedinho mágico que faça a gente de uma hora para outra, que mesmo que seja em 2 meses, né? Dar uma decorada nesse monte de legislação aqui. Porém, né? O que eu tô fazendo, a minha proposta para trazer para vocês aqui diariamente uma resenha, um resumo, falando rapidamente sobre cada item que está pedindo nesse edital no Conhecimentos Gerais, ok? Às vezes eu me apego mais em alguma coisa, que vocês têm importância outra, às vezes o que para mim chama atenção, por já ter trabalhado na área, por ter dado aula, às vezes não vai cair no concurso e é apenas uma contribuição minha. Então, assim, que isso sirva mais de incentivo para você, tá dando uma olhada, tá dando uma recapitulada, pegar esses vídeos e depois estudar a lei, ou estudar a lei e depois dar uma olhada nesse vídeo se tá batendo as ideias, né? Se realmente é isso, tá? Então, só para explicar e dizer assim que com todo o meu coração que eu espero estar ajudando pessoas, porque realmente não é simples assim estudar legislação, muito menos ambiental. Tô me sentindo aqui uma estudante de direito, né? Porque realmente só legislação, só leis federais, só incisos, só parágrafos, só legislação. Hoje a gente vai falar nessa, tá? Que complementando a Política Nacional do Meio Ambiente, ela vem trazer aqui sanções penais e administrativas. Em sumo, tá? É essa a lei que verdadeiramente surge em 98, tá? Para criminalizar qualquer dano ambiental contra a fauna ou contra a flora, tá? Entra aqui, entre tantas outras coisas, crimes penais também, que faz o divisor de água aqui também é a questão de pessoa física e pessoa jurídica, tá? Aqui nessa lei a gente vai encontrar a penalização para essas dois tipos de pessoas, tanto física quanto jurídica. Elas têm responsabilidades, sim, criminais, penais e administrativas, ok? Eu ia falar que fugiu? Aqui tá falando sobre pesca, fala sobre floresta, fala até mesmo, eu vou dar uma olhada porque ela é bem grande também, tá, gente? Ela é bem grandinha, tá? Então, assim, tem que realmente dar uma lida, prestar atenção, mas o que é mais importante disso tudo é a gente entender que existe uma lei que, a priori, vem para criminalizar de forma efetiva, tá? Esses danos ao meio ambiente, que é a Lei 9.605 de 98. Por que criou-se essa lei tão incisiva em cima de criminalizar? Não só, a gente viu na Política Nacional de Meio Ambiente, ela fala muito sobre autuações, multas, quem vai cobrar, quem vai exigir. Aqui a gente já vai ver uma coisa mais pesada, que torna crime possível de prisão mesmo, de prisão, tá? Tanto na cadeia, eu não sei muito esses termos jurídicos, mas para leigos, né, para entender, tá? Tanto na cadeia quanto até mesmo prisões domiciliares, dependendo do nível aí, não chega-se, multado sim, mas a questão penal vai só numa reclusão domiciliar, tá? Mas também tem reclusões de 3 anos, de 6 anos, como alguns críticos, ou pessoa mais do lado do direito, diz que aqui tem penas, né, de tempo, né,
até, por exemplo, de crimes de sequestro, né, que são 6 anos, se eu não me engano, de 3 a 6 anos, né, porque realmente ela vem falar, olha, se cuidem, porque o negócio aqui vai ficar bem mais difícil daqui para frente para quem comete crimes ambientais. Lembra que eu falei para vocês lá na gestão ambiental, antes de 81, não existia uma lei, não existia uma multa, não existia nada, não existia crime, tá? A partir da Política Nacional do Meio Ambiente começa a existir exigências legais, né, obrigações legais, e a partir da Constituição de 1988, onde é a primeira vez que se fala, né, um parágrafo único referente a cuidados com o meio ambiente no Brasil, né, que é o parágrafo 225 da Constituição de 88, essa lei em 98, 10 anos depois dessa última Constituição, ela vem cheia, né, aí de obrigações um pouquinho mais incisivas aí para quem comete crimes ambientais. Eu vou ler aqui algumas coisas, mas eu não vou me apegar a tudo, eu fiz aqui um sublinhadão para que vocês entendam, tá? Aqui os crimes, além de penais, a gente vai ver aqui o crime então que eu falei, numa empresa, antes dessa lei, quando acontecia algum acidente ambiental, algum crime ambiental, de quem que era a culpa? Quem que era a culpa? Era dono da empresa? Hoje a gente vai ver aqui, né, dentro dessa lei, a gente vê que pode sim o dono da empresa ser responsabilizado, o responsável jurídico pela empresa, o técnico, né, que assina por aquele determinado empreendimento, aquela área no empreendimento que houve o dano ambiental, ele é responsável sim. Aí a importância de todos nós que queremos trabalhar com o meio ambiente em empresas privadas, e né, públicas também, né, lógico, mas especialmente em privada, a responsabilidade de estar colocando o nosso nome, nossa assinatura em relatórios, em projetos, porque somos sim responsáveis criminalmente por algumas coisas que possam acontecer aí referente a danos ambientais, ok? Essa lei, então, ela vai dispor, então, sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Então, aqui no capítulo 1, tá? Ele vai falar assim, eu vou ler esse capítulo 1, quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei 9.605, tá? Incide nas penas e estas cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como diretor, o administrador, o membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, aqui ficou claro para que essa lei veio aqui, dizendo, olha, tem muita gente aí que pode ser, então, responsabilizada por esse crime, tá? A gente viu no acidente de Brumadinho, de Mariana, né, os engenheiros sendo presos, autuados, né, a polícia levando eles para inquérito. Aí a gente viu a responsabilidade meio que realmente acontecendo. Deixo aqui a minha interrogação, não acompanhei, não sei mais de nada, quem foi, quem tá, se levou multa, se levou autuação, se foi preso ou não, tá? Porque, de novo, eu repito, gente, a minha cadeira rangida é o máximo, né? Fala sério. A nossa legislação ambiental, cada vez que eu estudo mais, que eu aprendo mais, eu vejo o quanto ela é fascinante, tá? Ela é simplesmente fascinante. Então, o problema é que ela não é tão aplicável corretamente como deveria, tá? Mas aqui, então, ela vem falar bastante sobre isso. Aí tem o capítulo 2, ele vai falar da aplicação da pena, tá? Aí é onde a gente vai ver que tem multa e também vai pagar tanto a multa quanto ser criminalizado por ela, pode ser uma ou outra, ou as duas, tá? Pode ser, então, recluso, tá? Fala, aqui quando tá falando da aplicação da pena, tá? Ele vai falar assim, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro. Então, aqui nessa lei diz que sim, que algumas multas têm que ser pagas em dinheiro, tá?
a vítima ou a entidade pública ou privada com fim social de importância fixada pelo juiz, então quando houver aí, né, um processo todo por trás disso. Então é nessa lei aqui que vai falar essa questão. Aqui tem até um momento que ela vai falar de valores que podem ir de R$50 a 50 milhões. Lembrando que isso é uma lei já antiga, que já pode ter sido aí, só para a gente entender que realmente são multas aí altíssimas. Gente, é aqui também que vai falar, deixa eu tentar seguir para seguir um cronograma aqui, tá? Vai ter algumas coisas dentro desse código aqui que agravam, tá? Então, se foi doloso, se foi se a pessoa teve culpa, se não teve culpa, que é doloso e criminoso, né? Doloso e, enfim, não lembro outra palavra, tá? Doloso é quando não tem culpa. Tem a penalidade diminuída, aumentada, paga só multa pela metade. Então, assim, ele vai falar bem sobre isso aqui, tá? Prestação de serviço à comunidade, além da multa e né, ainda pode aí ter outras atribuições que pode ser dada a essas pessoas que cometem esses crimes. Eu sei que talvez se torna pesado falar isso, mas não tem outra. Essa é a lei que criminaliza algumas acidentes, sei lá o que pode falar, que a pessoa pode ter intenção de prejudicar o meio ambiente, ou pode ser que ela não tenha intenção de prejudicar o meio ambiente, somente de tirar, achando que só está tirando dali e não está prejudicando. Então, mas não tem outra palavra que não seja essa. Criminalização referente a alguns devastações ambientais, alguns crimes ambientais, tá? É isso daí. Do capítulo 3, da apreensão do produto e do instrumento de infração, tá? Administrativa ou de crime. Então aqui ele vai falar também quando é pego, sei lá, uma carga de madeira vinda da Amazônia, né? O que é feito com isso? Então, o que é perecível, o que não é perecível, o que dá para fazer, o que dá para doar para entidades, o que deve ser de alguma forma reciclado para não ser vendido ou comercializado, seria a palavra depois de apreendido, né? Comercializado in natura. Então, aqui ele vai falar sobre isso. Da ação e do processo penal, então, já é no capítulo 4, tá? Falei do capítulo 3. Aqui esse que eu falei agora do capítulo 3, tanto fauna quanto flora, tá? Aqui a gente vai também falar sobre crimes de caça, crime de pesca, crimes de... Eu poderia colocar uma palavra entre parênteses, tá? Não sei se ela cabe aqui, mas biopirataria, onde você sai do país com Aqui fala em pele de cobra, em pele de animais, em pedaços de animais, ou simplesmente árvore, casca, enfim, fugiu a palavra, gente, que eu não vou lembrar agora, mas qualquer tipo de organismo, não precisa estar vivo, mas enfim, da nossa aqui floresta nativa do Brasil, tá? Então aqui também se enquadra como crime multa, lembrando que, né, entra também aqui os maus tratos por animais domésticos, tá? Então não são apenas só cuidados contra animais silvestres ou em extinção, que são penas maiores, sim, porém também tá falando aqui de maus tratos de animais domésticos, tá? Capítulo 5 dos crimes contra o meio ambiente. Então tem dos crimes contra a fauna, tá? Aonde vai falar aí a questão de conservação, fugiu a palavra. Não vou cortar, não vou editar, então vou voltar aqui, tá? Dos crimes contra o meio ambiente, contra a fauna. Aqui reservas legais, áreas de preservação permanente, o que pode ser tirado, o que não pode ser tirado. Sem licença, nada pode ser tirado de área de preservação permanente, exceto, tá? Exceto, aqui também tá na lei, as pessoas que vivem nesses locais e precisam pescar para comer ou tirar alguma coisa dessa fauna, dessa flora para sobrevivência. Então, ele aí é excluído dessa lei, ok? Mas, tirando isso, qualquer exploração, areia, pedras, enfim, qualquer coisa da natureza sem licença é cabível, sim, é um crime ambiental, sim. Prática de abuso de maus tratos, né? De ferir, mutilar animais silvestres domésticos, como eu falei para vocês.
detenção de 3 meses a 1 ano e mais a multa. Pescar, aqui vai falar também da pesca, no artigo 34, 35, tá falando de pesca, tá? Em períodos de piracema, de reprodução, ou pescar com explosivos, aonde, né, se dá aí a pesca predatória que fala, tá? Também tem aqui, ó, não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a sede, como eu havia falado para vocês, né? Para saciar a fome do agente ou da família daquela pessoa, tá? Então, se é um ribeirinho aí, por ser nocivo o animal também tem que ter, mesmo, sei lá, tô sendo atacado por uma onça, né? Ou matou, morre, vai, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aí, tá? Uma cobra, enfim, tá? É lógico que não caracteriza um crime ambiental aí para uso, tanto, né, ou principalmente por esporte, que aqui também tá falando, tá? Destruir ou danificar floresta, o artigo 38, danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração no bioma da Mata Atlântica. A gente sabe que a Mata Atlântica é bastante protegida, né? Área de preservação permanente, Mata Atlântica, Mata Ciliar. Então, ela é bem falado aqui também, tá? Unidades de conservação, aquela hora que fugiu o nome, agora até que eu lembrei, tá? Causar dano direto ou indireto às unidades de conservação. Eu já tinha falado em outros vídeos, um exemplo, né? A floresta aqui perto que a gente tem, a Mata São Francisco ali, próximo a Cornélio, Vila Velha e outros tantos que tem aí, tá? Ele vai falar também aqui, deixa eu ver onde está, tá? Sobre crime ambiental, a questão de pichação, tá? Onde entra aqui que pichar muros e propriedades entra como crime ambiental passível de multa e também de apreensão, então é crime sim, tá? Exceto se o dono permitir ou se for por uma questão cultural, ok? Deixa eu ver aqui, fala também essa defesa de multa, em torno disso, praias, mangues, onde tem algas, criação de algas, enfim, né, toda essa vegetação, qualquer pessoa que destruir, manusear para venda sem licença é um crime ambiental. Madeira, né, não precisa nem falar, receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, tá? Sem licenciamento para beneficiamento é crime, tá? Impedir de executar qualquer isso, deixa eu ver lá, na seção 3 da poluição e outros crimes ambientais, tá? Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa para quem causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Né? De novo, se eu for falar aqui criticamente, né? Meu Deus, tem muita gente presa aí, né, meu? Muita gente presa. Depois pode estar surgindo a pergunta, mas essas multas milionárias vão para onde? Teoricamente vai para um fundo, tá? Aonde ele é revertido para uso e conservação da natureza, tá? Entenderam teoricamente, né? Enfim. Então, da poluição e outros animais aqui. Ok, seção 4, ele vai falar dos crimes contra ornamento urbano e patrimônio cultural, tá? Então, aqui é onde entra até a questão da poluição sonora como crime ambiental, tá? Muitos criticam um pouco essa parte, mas, gente, o meio ambiente é tudo à nossa volta, né? Tudo que possa prejudicar o meio ambiente da sua forma natural, né? Se existe uma lei para proteger, é claro que vai ter uma penalidade para quem destruir, né, de menor grau, se não for, né, de forma culposa, mas se for sim, no intuito, sabendo que poderia destruir, tá? Eu ainda tento imaginar que a pessoa não queira destruir o meio ambiente, sim sobreviver, sim ganhar dinheiro, mas não com essa malévola, né, maléfica de dizer, olha, eu quero acabar com o meio ambiente no mundo. Não, não é isso. É ganância, é capitalismo, né? Enfim, tá? Olha lá. Destruir, inutilizar ou deteriorar, então, patrimônios públicos, né? Bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, tá?
arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegida por lei, ato administrativo ou decisão judicial, tá? Pena de reclusão de 1 a 3 anos e também multa. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa, tá? Quando a pessoa não tem um intuito aí de causar isso, tá? E a gente fica pensando, né, em incêndios, em bibliotecas, enfim, tá? Vamos lá. Segue o ritmo, tá? Seção 5 dos crimes contra a administração ambiental. Então, aqui ele vai falar um pouquinho aí eu falei pra vocês a importância, tem mais 5 minutinhos de vídeo, vamos lá. A importância de cuidar, porque se você assinar alguma coisa que é falso, você também tá dentro dessa lei, onde você vai ser aí criminalizado por isso, tá? Quem assina projetos falsos, licenças falsas, informações falsas, ele pode sim, mesmo sem ter o intuito ou tendo o intuito, aumenta a pena, diminui a pena, tá? Infração administrativa aqui, tá? Deixa eu ver. Aqui a multa que eu falei pra vocês, que é cooperação internacional, tá? Onde entra aqui o Brasil numa, conforme necessário, né? Ele vai estar cooperando com infrações que aconteçam dentro do Brasil, que de alguma forma vai repercutir lá fora, ou vice-versa, tá? Então, eles têm essa cooperação internacional aqui, tá bom? Aí o capítulo aqui 8, totalmente transformado, mas ele volta aqui o 79, o artigo 79, tá? Ele vai falar de termo de compromisso, então entra aqui a possibilidade de termos de compromisso. Eu causei um dano ambiental, o órgão ambiental, o Ministério Público vai dizer, olha, Simone, vamos então fazer, já que você não tinha esse intuito, vamos fazer um termo de compromisso para você recuperar esse meio ambiente, tá? Que pode ser com multa, sem multa, pode me dar um prazo, pode prorrogar esse prazo. Então entra aqui esse termo de compromisso, que depois a gente vai ver mais pra frente que tem alguns que chamam termo de ajustamento de conduta também, que é outra coisa que é possível aí quando se causa algum dano ao meio ambiente. Gente, não vou me estender no vídeo, tá? É só para vocês terem uma noção do que tá falando essa lei, ok? Tô tentando fazer vídeos mais curtos, mas sem perder a sua essência. Deixa aí seu comentário, tá? Se inscrevam no canal. Eu ainda sou amadora, mas já que eu vou fazer uma capinha bacana aí, tô tendo a ajuda de alguns alunos queridos meus, e já a gente tenta deixar mais bonitinho para vocês aqui. Espero ter ajudado com a aula de hoje e até amanhã, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que tenhamos aí uma ótima noite, seja de estudo, seja de sono, seja de trabalho, né? E que amanhã a gente se encontre aqui novamente. Um abraço e até amanhã.